Bom dia, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e curtindo essa jornada assim como eu estou e cada vez mais nessa conexão com os arcanos maiores, com essas energias cósmicas, esses intelectos cósmicos que atuam em todos nós, né? Nós temos todos os arcanos maiores dentro da gente. É que às vezes um tá mais forte, um tá mais fraco, mas tudo tá em todos, né? Então a gente tem todos dentro da gente. Bom, hoje nós vamos para o dia 9 e nós vamos falar do Eremita, um arcano também que eu tenho muito apreço por ele, porque eu vivi também esse arcano por um tempo da minha vida e vocês vão conhecer, o arcano 9. Bom, o 9 ele já passa uma ideia que está chegando algo no final, né? 9 meses de gestação, que daí nasce o nenê. Então, o 9 ele passa uma ideia de uma crise necessária para algo acontecer. Aqui ainda não é a mudança, vai ser no próximo arcano. Mas aqui passa uma ideia de crise, que algo não dá mais para ficar como está. Mas ainda não passa nenhuma ideia de impulso, algo que uma mudança está se aproximando, né? Depois do 9 começa o 10, já são 2 algarismos, né? O 9 ele marca o último número, que é um só algarismo da série dos numerais aí. Bom, o eremita, ele representa o princípio da introspecção, o ir para dentro, a contração, aqueles momentos da vida que a gente precisa contrair, ir para dentro de si e se desligar do nosso entorno. A autoanálise, né? O eremita, ele se distancia do barulho mundano, do supérfluo, do inconsistente, do fútil, daquela coisa rasa, sabe, da superfície. E ele começa a se observar e analisar o seu mundo interno, iluminando gradualmente o seu inconsciente com a chama de sua consciência. Eu já vou mostrar a carta dele. O eremita, ele analisa suas emoções, suas reações, os seus desejos e medos. Ele é o seu analista mesmo, ele é como se ele fosse o paciente dele, ele é o analista e o paciente. Ele sabe que no caminho do autoconhecimento não é possível deixar assuntos sem resolver. Ele chegou a essa compreensão. Por mais escondidos que estejam lá no inconsciente, ou seja, do passado, às vezes coisas do passado que a gente fala assim, já passou, mas se não estiver bem resolvido, gente, uma hora ou outra vai vir e vai ter que resolver. Por isso que é bom a gente ir resolvendo as pendências, né? Ir arrumando a vida, porque uma hora a vida começa a cobrar. E o eremita, ele chegou nessa consciência, né? Ele passou pela infância, lá que a gente viu, o louco, o mago e a sacerdotisa, vamos supor que é uma adolescência, o imperador com a imperatriz, que fala dos nossos pais também, fala do arquétipo do princípio feminino e masculino materializado, o hierofante, que é o nosso mestre interior, o encontro com esse mestre, os amantes, que é quando ele se apaixona pela primeira vez, que ele sente pela primeira vez esse amor do outro, né, que além dos pais. Depois vem o carro, onde ele põe a cara para a vida, vai procurar respostas. A justiça, que ele começa a se ajustar, ele começa a entender que ele tem que assumir a responsabilidade. Aí ele chega aqui no eremita, já mais sábio, já mais maduro, entendendo que muita coisa que ele achava que era válida não é mais. O eremita é aquele que peneira, sabe? Que fala assim, não, tem certas coisas da vida que não tem nada a ver. Não é isso que vai me trazer a felicidade. E ele vai para dentro de si. E o eremita também, ele não está interessado em divulgar o que ele aprendeu, não. Ou promulgar doutrinas, sabe? Nem instruir discípulos, como acontece lá com o hierofante. O hierofante é o arquétipo do mestre, aquele que gosta de ensinar, gosta de transmitir o que ele aprendeu. Na verdade, o hierofante tem um chamado para isso também, para falar, para conduzir, orientar pessoas. Ele tem essa missão. O eremita não que ele não ensina, mas o eremita ele ensina mais com a vivência dele. Ele ensina mais às vezes com o modo que ele vive. Ele tem essa sabedoria interna, corporal, sabe? Lógico, se alguém for perguntar alguma coisa para alguém que vive esse arquétipo, ele vai ensinar, sim, mas ele não é o objetivo dele. O objetivo dele é se conhecer cada vez mais e mais.
Ele aprendeu também a se responsabilizar pelo que lhe acontece e não tenta mais controlar as circunstâncias da vida, sabe? Porque ele sabe que ele mesmo atrai essas circunstâncias para ajudá-lo a crescer, para ir aprimorando o ser dele, para aprender algo que talvez ele não tinha percebido. O eremita é o arquétipo do sábio, ou seja, acima de tudo, ele procura conhecer-se, né? E as características de quem vive esse arquétipo é uma pessoa sábia, analítica, metódica, detalhista. A pessoa procura os mínimos detalhes dela mesma. Introspectiva, a pessoa às vezes nem é tão introspectiva, mas ela está naquele momento. Estudioso, uma pessoa estudiosa, equilibrada, humilde, silenciosa, uma pessoa que aprendeu a ouvir a sua voz interna, silenciando a voz externa. Ele é um caçador de si mesmo. O objetivo dele é se encontrar na vida, sabe? É encontrar as respostas que ele tanto procura, que ele começa a procurar lá no louco, né? Lá na infância, na verdade, a gente tá com esses questionamentos. É que tem gente que não se dá conta, tem gente que não silencia para ver isso aí. Mas todos nós temos essas questões. De onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o sentido da vida. O eremita, ele nutre o mundo só com a presença dele. Mesmo que ele esteja silencioso, sabe? Ele transmite essa sabedoria, essa confiança, sabe? Alguém que sabe o que está vivendo, que sabe o que é. Essas pessoas, elas contagiam a gente pela energia dela. Ele é grato por sua história, ele superou aquelas fases lá, sabe? De birrinha com papai e mamãe, ele já superou, ele já está além. Ele aprende com os seus erros e acertos, ele não carrega mais culpa, porque ele entendeu que tudo que ele passou, que tudo que ele fez, e com certeza ele cometeu erros, foi necessário também para ele aprender. Ele transcendeu essa fase também, sabe? E também ele trabalha, assim, quando ele se sente culpado por alguma coisa, ele vai trabalhar essas questões, porque a culpa, gente, ela serve para alertar a gente, nossa, você fez uma cagada, o que você vai fazer com isso? Aí a culpa, ela é boa nesse sentido, fala assim, nossa, eu vou me corrigir. Igual esses dias, a minha gata sumiu esses dias, ai, gente, peraí que eu tô com uma alergia, só um minutinho. A minha gata sumiu esses dias, e nesse dia que ela sumiu, um dia antes, eu tinha sido tão grossa com ela, assim, porque às vezes ela é carente, sabe? A bola de neve. Então ela veio miando, sabe? Ai, bola, vai pra lá. Ai, sabe quando você tá estressada? Ai, você acha que o bichinho tem culpa? Aí, ela percebe isso. Aí ela falou assim, acho que ela pensou, né? Eu vou dar um susto. Ficou 2 dias fora. E eu fiquei tão mal, porque eu fiquei com tanto remorso, me sentindo culpada. Eu falei, tadinha, né? Ela é amorosa. E veio assim, e eu só dei um carreirão nela. Não bati, lógico, mas eu falei, vai pra lá, bola. Ai, para de miar, sabe? Ai, gente, aí graças a Deus ela voltou. Mas a culpa nesse caso serve assim, eu falei assim, nossa, eu preciso ser gentil com qualquer copo, gente. A gente tem que ser isso, eu aprendi na cabala. Ser gentil com os objetos, sabe? Não tacar o objeto. Tudo tem vida, tudo tem átomo. Então ela me trouxe essa lição, por exemplo, da gentileza. Seja gentil, independente da outra pessoa. A gentileza é nossa. É a gente que vai vibrar nessa frequência. O meu mestre que fala de cabala, não importa se a outra pessoa é deselegante comigo, sei lá, ofensiva, eu vou ser gentil, porque a gentileza é minha, antes de mais nada. Então ela me trouxe essa lição. Eu quis falar aqui porque, ó, lógico, eu me senti culpada, mas eu peguei essa culpa e transformei ela em algo que com certeza vai, sabe, ser muito bom na minha vida. É uma mudança. E é um hábito, né? É uma coisa que eu tenho que construir isso. Então, o que eu tava falando, né? Ele trabalha as suas questões, ele paga o preço, sabe? Por cutucar as feridas dele. Ele paga esse preço, ele tá disposto a isso. É aquela fase da vida que a gente tá disposto a dar esse mergulho, a cutucar, arrancar as casquinhas das feridas e falar, não, eu preciso olhar para isso. Nem que for algo inconsciente ainda, mas a gente sabe que a gente precisa, né? Então ele paga esse preço. E aquela máxima também, né, que eles falam, o que não te custa não te vale. A gente tem que ter mérito. Ele tem o mérito, porque ele busca a si mesmo. Então ele encontra. Jesus falou isso, né? Aquele que procurar vai encontrar. Não tem como.
Não tem como, a física quântica explica isso. Se eu estou buscando algo, esse algo também está me buscando. A gente acaba ressoando uma hora ou outra, né? Depende da nossa receptividade, depende de eu parar para ouvir, porque a gente só está buscando. Como eu fiquei muitos anos assim na vida, buscando, lá no mago. E eu não parava para receber na sacerdotisa. Foi quando eu vivi esse arquétipo do eremita, que eu tive que me distanciar de tudo. Foi logo depois que eu vendi a fábrica. Aí eu não queria sair. A Márcia lembra também dessa fase minha aí. Nossa, eu fiquei assim, fiquei meio isolada do mundo. Eu fiquei um bicho do mato. Ainda eu falava assim, que se eu pudesse ir para uma ilha deserta... Só que eu não conhecia o tarô ainda nessa época. Eu falava que eu iria para uma ilha deserta, que eu não queria conversar com ninguém, assim. E isso pode até ser um estado meio depressivo, sabe? Mas eu entendo que é necessário essa fase. Sabe, eu fiquei isolada, eu saí do Facebook, eu queria ficar, sabe, sem barulho externo. Só que eu não entendia. Era o eremita dentro de mim que estava mexendo lá. Bom, esse arquétipo, ele representa a busca da sua verdadeira identidade. É aquela fase na vida que você fala, não, eu preciso descobrir quem eu sou. Igual o Jacó, lá, quando ele lutou com o anjo, que ele fala, eu só vou sair daqui quando você me falar o meu nome. Na verdade, a tradução correta é essa. E depois ele recebe o mérito, porque fala que ele lutou com o anjo, né? Na verdade, ele lutou com ele mesmo, a noite inteira se questionando. Ele ficava, né? Ele passou, tem muitos códigos por trás dessa passagem, né? Nem vou entrar aqui. Mas ele brigou por isso, ele teve o mérito. Aí o nome dele foi mudado, né? O nome dele é Yashael, que é Israel, que também não tem nada a ver com o povo de Israel, não tem nada a ver isso também, tá? É outra balela da religião, que é o direito à potência. Ele recebeu isso porque ele buscou, sabe? Então é mérito. A sombra desse arquétipo, gente. Excesso de timidez, introversão excessiva. Eu vivi também isso porque eu fui lá para minha caverna e lá eu fiquei. Então, mas eu acho que também faz parte um pouco, quando dura pouco, né? Dificuldade para agir, para relacionar-se. Falta audácia também, a pessoa fica lá ela só quer ela. Ela nega os seus impulsos instintivos, tem dificuldade para expressar sua emoção, ela se cala, né? Ela se fecha. Forte tendência à abstinência e privações, tipo assim, a pessoa volta de pobreza, muitas pessoas fazem isso, fica sem comer, que não estou falando que o jejum é bom, tá? O jejum é algo sensacional, principalmente para o nosso organismo. É abstinência sexual, a pessoa perde até a libido nessa fase, porque ela tá voltada para outras coisas, para o mundo interno dela. Outra sombra, moralista, julgador, que a pessoa se considera um santo, acima do bem e do mal. Outra sombra também, uma pessoa sombria, extremamente séria, maníaca, sabe? Uma pessoa sistemática, desconfiado, fanático, lamuriento, solitário. Como eu falei, essa carta tem correlação com o signo de Virgem, né? Esse detalhe, essas coisas do virginiano de buscar, de olhar com lente de aumento. Na sombra, ele continua com essas qualidades, mas aí ele começa a olhar o lado ruim, sabe? Ó, e outra sombra também, incapacidade crônica de ir para dentro e observar-se. Ele é um desconhecido de si mesmo. O outro oposto da sombra do eremita, porque tem os dois lados. Não sabe lidar com as suas emoções e, como compensação, ele se torna compulsivo também. A privação vira compulsão, entendeu? E ele se culpa aqui na sombra e se martiriza por seus erros. Tendência ao alcoolismo também. Essa carta tem relação com o alcoolismo na sombra. É uma pessoa ausente e distante emocional, sabe? Uma pessoa emocionalmente ausente. Ó, deixa eu mostrar. O eremita no tarô de Waite, o velho sábio, o arquétipo do sábio. No tarô mitológico, ele é Cronos, o deus do tempo. Ele tem essa relação com o tempo também. E no tarô de Marsella, tem tanto simbolismo nessa carta também, gente. Uma mão azul, o cabelo e a barba azul claro representa abertura para as coisas espirituais. É muito simbolismo no de Marsella. Qualquer dia a gente combina de falar sobre isso também. Bom, o principal ensinamento do eremita é:
Volte para si mesmo. Esteja atento aos seus impulsos internos, revise o seu passado. Chega aqui, a gente vai passar para um próximo nível daqui uns arcanos. O próximo arcano já marca também uma viradinha lá, vocês vão entender. Então, gente, chega uma hora que a gente precisa sentar com o nosso passado e bater um papo, ver o que está precisando ajustar, sabe? Passar limpo isso aí. Tem, né, alguma coisa. Quando a gente se abre para isso, a gente vai tendo insight, a gente vai tendo sonhos. Então a gente precisa fazer essa lição. Veja também o que foi difícil, traumático e doloroso do passado, né? Trabalhe essas questões para você poder curar essas áreas sensíveis, né? Para a gente poder passar de fase. Quando a gente vai eliminando pendências do passado, a nossa alma vai autorizando, tipo passar de ano na escola. Fui bem, completei as provas, tirei a nota. Próximo ano. Se a gente fica lá, né? A gente fica repetindo, fica até aprender, até virar a página. Você não tem como acabar um livro se você não virar a página. Você tem que ir virando as páginas. Leio, viro a página, até você concluir. Não é assim? Ó, seja o seu próprio Freud, né? O seu psicanalista, o seu analista, o seu psicólogo. Então, se observe, se analisa, registre tudo o que gera oscilações emocionais. Aqui um diário seria bom também, marcando sonhos. Isso me ajudou muito, tá? Então, registre tudo que for mexendo com você lá, tanto nas emoções como nos instintos, tá? Às vezes acontece alguma coisa e você fala, nossa, por que eu senti isso? Hoje você não vai entender, mas amanhã você fala, nossa, eu senti isso por conta disso. Olha, e a gente vai encaixando as peças aí. E é mais fácil, né, a gente ignorar tudo isso, porque mexer com essas coisas incomoda. E dói colocar o dedo na ferida. Dói, é uma coisa assim, não é tão agradável, mas é necessário. As feridas, elas precisam ser limpas, elas precisam ser curadas. Precisa colocar remédio, senão ela vai ficar aumentando. Então, a frase do eremita, né, como eu falei lá no Hierofante, mas eu acho que até mais do eremita, é conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é a grande tarefa do eremita. Ó, um filme que eu fiquei pensando, eu acho que é um filme que fala de sabedoria, né, independente de crença, eu acho que é A Cabana. Foi o que me veio à mente, assim. Mas podem ter outros, depois se vier eu passo para vocês. Um livro, que eu já ouvi muito falar desse livro, que também está na minha lista dos próximos que eu vou comprar, é o Tao Te Ching, que é... eu não marquei o nome do autor, mas é... não tá aqui. Depois eu vejo. E Assim Dizia o Mestre, que é do Huberto Holden lá, que eu falei para vocês, aquele filósofo. Maravilhoso. Assim Dizia o Mestre, ele vai falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. A gente pensa naquele livro que eu falei esses dias atrás, do Sermão da Montanha. Eu falei, mas gente, o que mais que ele vai falar, né? Esse livro já fala muito. Aí ele vem com Assim Dizia o Mestre. Gente do céu, pensa numa sabedoria que tem esse autor, o Holden, né? A gente fala Holden. Maravilhoso. Ele é um grande, ele viveu o arquétipo do mestre, só que ele ensinou, né? Então ele viveu o sábio com o mestre. Ele viveu os dois arquétipos muito fortes e ele sabia transmitir o que ele sentia, o que ele acreditava. Bom, a tarefa do feminino para hoje, a 9ª tarefa do feminino, para os homens e para as mulheres, tá? Ó, nós estamos aqui nesse mundo para lembrar, né, o mundo, as pessoas, da delicadeza e da doçura. Isso é com as mulheres, né? Os homens têm aquele jeito mais prático, mais objetivo. As mulheres, elas têm essa doçura natural. Eu escrevi isso no meu livro até. Ó, um gato, a Lilith. E isso não significa, gente, ser uma tonta, né? Ou se permitir ser atropelada pelas pessoas, mas é ser doce, é o que eu falei da gentileza. Olha, eu nem lembrava do final aqui. Eu vou seguir num roteirinho. Ser gentil, ser doce, ser meiga no sentido assim de ser leve, sabe? Uma pessoa tranquila, que transmite essa coisa gostosa, assim, sabe? Uma pessoa que é gostosa estar perto dela, uma pessoa agradável.
né? Não é uma pessoa que tá sempre em movimento, tá sempre xingando, rebatendo. Eu fui muito assim também, gente. Vixe. Então, é perigoso, sabe, para uma mulher ficar só na cabeça, ficar lá no cabeção e sair do coração. Ela fica só cheia de razão, lógica para tudo. Gente, eu fiquei assim, e para voltar, vocês não têm noção, tá? Isso adoece a gente, ficar nesse mundo mental, no mundo das ideias, só da razão. Isso é tóxico para nós, porque a gente precisa desse lado de calmaria, sabe? Do feminino. Então, ó, o que ela sugere aqui, tenha gestos menos duros, menos rígidos, seja mais leve, mais molinha, mais doce. Saia dessa anestesia, sabe? Que a gente ficou como se o corpo ficasse anestesiado, ficar só na mente. E cuide bem de você, sabe? Se priorize. E uma questão, 3 perguntas que a Imperatriz deixa aqui, né, pra gente. Quais são suas lembranças de delicadeza? Quando você era delicada? Quando foi? Você se lembra delicada? E o que te remete a isso? Quando você pensa em delicadeza, o que você lembra? O que é para você delicada? Você pensa em alguma pessoa ou alguma fase da sua vida? Para onde você olhava quando você deixou a sua doçura e sua delicadeza pelo caminho? O que aconteceu na sua vida? Olha o eremita aí, eu falo que tá casando tudo aqui. O que aconteceu que fez você perder essa doçura, que fez você pôr essa armadura aí e falar assim, chega, agora eu vou ser ruim ou vou ser brava, sabe? A gente às vezes é atropelado mesmo pelas pessoas, mas é tudo lição. A gente tem que ter o mérito também, né? Então, reflita sobre essas questões. Quais são suas lembranças da delicadeza, quando você era delicada? Porque todos nós éramos, viu, tá? A gente tinha isso com a gente. Pode ser que lá na infância a gente já perdeu. O que te remete isso? O que te remete a palavra delicadeza, doçura? E para onde você olhava quando você deixou pelo caminho sua doçura e a delicadeza? Sabe por quê, gente? Esse é o nosso grande poder, né? E vamos tomar posse desse poder, da leveza. Vocês não têm noção o poder de uma mulher leve, né? E grande é o mundo, é o nosso entorno, quando tem uma mulher ali dentro que ocupa o lugar dela com delicadeza e doçura. Se a gente for essa mulher na vida das pessoas que estão perto da gente, vocês podem ter certeza que a gente está sendo bênção para o outro, porque a gente está sendo luz ali. Então, vamos refletir sobre essa questão da delicadeza e da doçura hoje, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima.